Você sabia que a simples falta de um banner de cookies no seu site pode gerar multas de até 50 milhões de reais? A Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecido como LGPD, está em vigor. Se o seu site coleta qualquer informação dos seus visitantes, ele precisa estar em conformidade. Muitos empreendedores e donos de sites ainda acreditam que a LGBT é um bicho de 7 cabeças ou que é algo só para grandes empresas. Mas isso está extremamente errado. A lei se aplica a qualquer tratamento de dados pessoais. Isso inclui desde formulários de contato, cadastros, até mesmo cookies do site e até mesmo documentos físicos, caso você tenha aí, por exemplo, a cópia de um documento de um cliente seu. Ela também entra na lei de proteção de dados pessoais dos seus clientes. Nesse vídeo eu vou desmitificar a LGBT para sites. Vou te mostrar os 5 passos essenciais para deixar o seu site dentro da lei, de forma prática e sem complicação. E fica comigo até o final desse vídeo, porque a última dica é a mais negligenciada, mas também é a mais importante. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é David, bem-vindos ao canal da Ornelas Web Solutions. E como eu disse na introdução desse vídeo, hoje a gente vai estar falando aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Caso você nunca tenha ouvido falar dessa lei, relaxe que nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber. E mesmo para você que já ouviu falar dela, também fique nesse vídeo que eu vou te explicar com muito mais calma, muito mais detalhe, coisas que eu tenho certeza que às vezes você não sabe ou não sabia. Como por exemplo, que ela também se aplica a informações físicas que você tem de seus clientes. Muitas pessoas acabam acreditando que a LGPD é só para dados digitais que você tem. Tanto que é uma lei que foca muito em sites, por exemplo, que costumam ter muitos dados nossos como usuários. Mas ela também se aplica a qualquer dado físico que você tenha dos seus clientes. Então, já fica aí a primeira curiosidade, caso você não sabia disso. A LGBT também é para dados pessoais, uma cópia de um documento que você tenha, ou até mesmo uma assinatura, querendo ou não é um dado da pessoa, é o jeito que ela assina. Tudo isso acaba sendo coberto pela LGBT e é extremamente importante que você tome cuidado com essas informações, com esses dados dos seus clientes, seja eles digitais, seja eles aí físicos. Mas é claro que o foco aqui é falar dos digitais, pensando, é claro, nas informações que você acaba conseguindo dos seus clientes pelos sites, que, verdade seja dita, na internet você pega muitos dados e informações das pessoas. Então, a LGBT ela foi sim criada pensando mais na parte digital da coisa, mas ela não se aplica só ao digital. Enfim, bora lá para esse vídeo que ele está recheado de informações para você. Então, vem comigo que hoje você vai sair daqui dominando completamente a LGPD. O que é LGPD e por que ela se aplica ao seu site? A LGBT, para quem não sabe, é a lei de número 13.709. Na verdade ela tem um barra 2018 aqui também, só que eu não sei se é por causa do ano que ela foi feita ou se é porque é lei 13.709 do artigo 2018. Eu não sei, gente. Eu fiz TI, eu não fiz direito, então eu não tenho certeza como é que lê a numeração das leis, tá? Não sei nem se eu falei certo. Então, se você aí for advogado, estiver fazendo direito, quiser deixar nos comentários o jeito certo aí, fica à vontade. Mas aparecendo desse jeito aqui, tá desse jeito aqui o número da lei, tá, galerinha? E basicamente ela regula o tratamento de dados pessoais no Brasil. Abre aspas aí, editor. Seu objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade de pessoa natural. Em outras palavras, ela está protegendo seus dados. É basicamente isso, não tem muito mistério, o nome dela é muito autoexplicativo na verdade. Ela regula como suas informações podem ser coletadas pelas empresas, porque tem um jeito certo, e o que elas podem fazer ou não fazer com isso, como elas podem fazer, o que elas podem fazer com seus dados, enfim. Essa é a lei que regula tudo isso, garantindo que você tenha direitos sobre os seus dados, que querem ou não, você está disponibilizando para outra empresa, e também garante a sua liberdade de poder, por exemplo, ir lá e denunciar se você vê que está sendo mal usado, entre outras coisas. É ela que regula o que pode ou não ser usado, como ou não pode ser usado. E o que seriam os dados pessoais no contexto de um site, por exemplo? A gente poderia citar vários aqui, como por exemplo nome, e-mail, telefone, CPF, que normalmente aí são pedidos em formulários de cadastro,
Mas também há outros que muitas das vezes a gente não sabe que ele é pedido, a gente só costuma aceitar, por exemplo, na hora de aceitar os cookies. Sabe, vocês aí sabem o que os cookies pegam de você quando você aceita? Eles pegam coisas como, por exemplo, seu endereço de IP, sua localização, identificadores únicos, entre outras coisas que são mais por trás da internet, que você nem faz ideia que está disponibilizando, mas você está disponibilizando. E apesar de não parecer, isso são dados pessoais muito importantes também. Então até isso está dentro da LGPD e tem que ser extremamente bem cuidado para não acabar sendo mal usado aí por outras empresas ou outras pessoas mal intencionadas. Porque sim, a pessoa pode pegar informações suas, mais simples de todos, um CPF da vida, tirar algum, sei lá, um carro no seu nome e aí você que se lasque depois. Então seus dados eles têm sim que ser muito bem cuidados, até mesmo que você não faz ideia que está disponibilizando, como por exemplo seu endereço de IP. Existem diversas coisas que um hacker poderia fazer com essa informação, por exemplo. Então até isso aí, essas informações que muitas vezes a gente disponibiliza sem saber que está disponibilizando, elas são sim muito importantes e elas estão dentro da LGBT, elas estão sendo protegidas por ela. Então, se o seu site tem um formulário de cadastro, se você usa o Google Analytics, ou se você tem um pixel de rastreamento do Facebook, em qualquer um desses casos, ou até outros, você está pegando dados pessoais dos seus visitantes, dos seus clientes. E você tem que tomar cuidado para você não estar fazendo mau uso dessas informações e acabar estar infringindo a lei de proteção de dados. Passo 1. Política de privacidade e termos de uso. Bem, galera, o primeiro passo ele é o mais simples de todos, que é fazer a sua política de privacidade e termos de uso. Sabe aquela parte, aqueles textão que aparece quando você vai, por exemplo, fazer um cadastro, alguma coisa, baixar um aplicativo, e que você só scrolla, nunca lê e só aceita tudo? Aquilo ali é a política de privacidade e os termos de uso dos seus dados que a empresa está disponibilizando para você ler, para você saber como esses dados estão sendo usados. Eu sei que na maior parte das vezes a gente não lê, mas a gente nunca lê, eu pelo menos nunca lê. Então assim, muita gente acha que aquilo ali é balela, a gente acha que aquilo é desnecessário, mas muito pelo contrário. Se você se der o trabalho de ler as políticas de privacidade, porque as duas coisas são diferentes, tá? Eu vou explicar aqui cada um porque você precisa das duas. Se você parar para ler, você vai ver tudo que eles estão fazendo com seus dados e todos os direitos que você tem de, por exemplo, se você estiver usando alguma coisa inadequada, você poder, por exemplo, denunciar eles. Porque, por exemplo, a gente vai pegar seu nome e a gente vai deixar aqui num registro nosso. Só que por algum motivo você viu, não sei como que você viria isso, mas exemplo. Você viu que eles disponibilizaram o seu nome para uma outra empresa. Opa, na política de privacidade eles não falou que ia fazer isso. Você pode ir lá e denunciar eles. Claro, de novo, normalmente a gente não faz isso porque teria que ler aquele textão grandão, mas você, como empresário, como dono de empresa, que tem um site, você precisa ter isso. Não precisa ser aquele texto gigantesco, não precisa ser tão grande, mas você precisa ter algo ali simplório que seja falando o que você está fazendo. E é justamente o que eu vou te explicar agora. O que é a política de privacidade, normalmente o que você tem que colocar nela, e o que é os termos de uso. Mas antes de eu falar sobre isso, caso vocês estejam perguntando por que eu estou de cabelo preso nesse exato momento, o que eu acho que ninguém estava perguntando, mas enfim, eu comecei a gravar esse vídeo ontem. Olha que legal, eu cheguei de viagem ontem, só que né, quem já viajou sabe, você chega de viagem, é correria, enfim. Cheguei de viagem, não deu tempo de eu terminar de gravar o vídeo ontem, até porque eu tinha aula ontem. Hoje eu não tenho aula, graças a Deus, estou mais de boa. Mas eu tinha aula ontem, acabou não dando tempo de eu terminar de gravar. Hoje eu já treinei, fui pra academia, né? Porque, queria dizer nada não, tá? Mas tá crescendo. 8 quilos a mais, tá? Antes que você comente que não fez diferença nenhuma quando eu tô frango. Ganhei 8 quilos em 2 meses, tá? Continuar nesse ritmo, vocês vão ver. O pai vai chegar gigante aqui. Do nada, quando vocês vão ver, eu tô com um armário gigantesco. Tô nem cabendo na tela. Mas enfim. Aí eu prendi o cabelo pra treinar, falei, quer saber? Vou gravar o vídeo hoje, o resto do vídeo ficou de preso. Tá calor demais aqui onde eu tô morando, então assim, vocês aí, caso alguém não goste de eu de cabelo preso, pô mano, dá um desconto, tá muito quente hoje. Mas vamos parar de enrolação e vamos pro que interessa. Começando pela política de privacidade. Esse documento, ele tem que ser o mais transparente possível. Ele precisa informar diversas coisas, como por exemplo, quais dados que você está coletando, para qual finalidade é essas informações que você está coletando, como por exemplo um e-mail. Você pode estar coletando o e-mail para fazer uma campanha de marketing, né? Para quando tiver alguma promoção, algum desconto, chegar um e-mail automático para a galera. Você tem que colocar isso na política de privacidade. Por quanto tempo você prefere manter essas informações? É muito importante registrar isso também.
dependendo do seu serviço, dependendo de, né, do que você faz, às vezes tem um período de tempo limite que você pode ficar com essas informações. Então é extremamente importante você colocar isso aí no seu documento de privacidade. Com quem que você vai compartilhar essas informações, como por exemplo o Google Analytics. Isso é muito importante também, porque querendo ou não, você está pegando informações pessoais de uma pessoa e dando para outra empresa. Então você tem que informar com quem você está compartilhando. E como que o usuário pode exercer os seus direitos, como por exemplo acessar as informações dele, fazer alguma alteração, né, como por exemplo, sei lá, mudar um e-mail que ele colocou, exclusão, caso ele queira tirar alguma informação, tudo isso você tem que colocar na política de privacidade, desde o que ele pode fazer e como ele pode fazer. E agora a gente entra no outro ponto, que é o termos de uso. Ele é diferente da política de privacidade, mas ele é tão importante quanto, já que ele é crucial para definir regras de uso do seu site e responsabilidade de ambas partes, tanto o cliente quanto a sua. Ele é mais para definir ali o que pode ou não ser feito, tanto pelo usuário quanto você com as informações dele, por exemplo. Ele funciona realmente como um acordo ali, tipo, ó, vou pegar suas informações para isso, mas você vai poder fazer isso aqui. Fechou? Fechou. Termos de uso é para isso. Passo 2. O consentimento para cookies. A LGPD, junto com o guia orientativo da ANPD, exige que o consentimento de coleta de dados seja livre, informado e inequívoco. E isso se aplica diretamente aos cookies. Sei que falando desse jeito parece que é algo complexo, mas relaxa que você só precisa se preocupar com 3 pontos. O primeiro deles é que o seu banner de cookies do seu site ele não seja forçado. O que eu quero dizer com isso? O usuário ele tem que ter o direito ali de aceitar ou recusar ou até mesmo gerenciar os cookies do seu site. E principalmente, que o acesso ao site não seja bloqueado por ele recusar. Caso ele recuse, eu já vi isso inclusive, de recusar os cookies de um site e o site simplesmente não funcionar. Isso em hipótese alguma pode acontecer. Caso isso aconteça, você está aí sujeito a levar uma multa. Inclusive, o outro ponto é justamente esse, permitir o gerenciamento. O usuário ele tem que ter ali a possibilidade de escolher quais informações ele quer disponibilizar ou não, e poder ver quais ele já disponibilizou, né? Porque muitas das vezes ali coloca aceitar todos, mas pô, tem que ter uma opção ali da pessoa pelo menos poder ver que opções são essas, caso ele não queira oferecer alguma coisa por algum motivo. Isso é um direito do usuário e você tem que se preocupar com isso sim. E por fim, a última dica que eu dou é o bloqueio prévio. Cookies que não são essenciais, como de publicidade ou de análise, só podem ser ativados, ou pelo menos só devem ser ativados, depois do consentimento do seu usuário. Caso contrário, deixe isso desativado ali, bloqueado, a menos que a pessoa realmente queira. Porque não é algo essencial. Coisas essenciais a gente já esteja ativado, mesmo que você tenha que perguntar. Claro, se a pessoa falar que não, aí sim bloquearia. Mas essas opções que não são essenciais, essas informações que não são essenciais, já deixa bloqueado de prévia, a menos que a pessoa queira ativar por conta própria. Na verdade, a dica que eu dou para vocês é que cookies que são essenciais para o funcionamento do site, você não pergunta se a pessoa quer ativar ou não. Como eu disse, eles são essenciais. Então você já deixa ativado de qualquer jeito. Então você não precisa nem perguntar se a pessoa quer aceitar. Porque afinal de contas, se ela não aceitar, o site não funciona. E isso aí é realmente para coisas essenciais mesmo. Mas de novo, isso é só para coisas essenciais. Coisas que eu nem falei, né? Para publicidade, coletar dados para publicidade não é algo necessário para o seu site funcionar. Em nenhum caso, eu não consigo imaginar um site que precise disso para poder funcionar. Então, você deixa ali entre as opções que a pessoa só vai ativar se ela quiser. Caso contrário, pô, não tem nem por que se perguntar. Se precisa aí dessas informações para o site funcionar, você já deixa ativado automaticamente a coleta desses dados. Não tem por que se perguntar a uma pessoa. Passo 3. Formulários de contato e cadastro. Bem, aqui a gente entra num ponto até meio óbvio, já que todo mundo sabe que formulários são pontos de coleta de dados, mas que, apesar de ser algo meio óbvio, ele precisa sim de alguma atenção sua e ter alguns cuidados para ser um bom formulário e você não ter que se preocupar. E sendo bem sincero com vocês, galera, só existem duas coisas que você tem que se preocupar aí com o seu formulário, independente de qual formulário seja. O primeiro deles é que ele precisa de um checkbox bem claro. Nesse caso em particular, se ele for aí principalmente um formulário de cadastro, né, que você está criando ali uma conta no seu site, é extremamente importante nesse caso que ele tenha esse checkbox. Por quê? É nesse checkbox que a pessoa vai declarar que ele leu e concorda com seus termos de política de privacidade e termos de uso, né, aquelas caixinhas que normalmente ficam ali embaixo, perto do botão de envio, né, tipo, leia
a privacidade, a nossa política de privacidade e uso de termo. Aí você lá clica no link, inclusive esse é outro ponto importante, ter o link, né, para os seus termos de uso, para a sua política de privacidade. E que, pô, seja algo bem claro ali, bem grande, visível para a pessoa, de preferência até perto do botão de enviar, porque aí não tem erro que ela não vai ver, né? Não adianta você colocar, sei lá, no meio de um texto. A pessoa não vai, muitas das vezes ela não vai nem ler o texto. Então assim, põe ali no finalzinho para a pessoa ver de forma visível, deixa o link para ela poder ler tanto a política de privacidade, tanto a política de tantos termos de uso, é muito importante ter esse link. E aí você coloca ali o checkbox que confirma que ela leu e que ela concorda, né? Que é aquele Vzinho ali. Ela pode não ter lido, que nem eu falei, normalmente a gente não lê, mas que tem que ter isso ali. Se for um formulário de cadastro, tem que ter. E outro ponto importante, galera, é coletar só as informações que você precisa. Isso é bom para você e para o seu usuário. Para o usuário é bom porque ele não vai estar dando informações que, pô, querendo ou não, são pessoais dele. Então ele não vai disponibilizar nada além do que ele precisa. Ele não vai estar se expondo mais do que ele precisa. E para você é bom porque, querendo ou não, você vai ter que armazenar essas informações em algum lugar. Então se você armazenar aí dados que você não precisa, você só vai estar ocupando espaço, por exemplo, do seu banco de dados da vida, que, pô, é desnecessário. Para que você vai ocupar espaço com coisas que você não precisa? Não tem um pra quê. Então, coleta só informações que você realmente precisa ali para algum funcionamento. Quem eu falei, né? Você pegar um e-mail ali para poder, pô, enviar um e-mail de promoção. Mas, eu só preciso do e-mail para poder mandar um e-mail aí de desconto quando tiver na minha loja. E, pô, não tem para que você pedir telefone, por exemplo. Pedir CEP de onde ela mora, por exemplo, dependendo do que você faz, né? Se for uma loja de venda de produto aí, beleza, você precisa do CEP. Mas aí, às vezes, você não precisa do telefone. Você precisa só do e-mail ali para realmente avisar, ó, vamos ter uma promoção aqui hoje. Aproveita e compra alguma coisa. Enfim, é um exemplo mais simples para vocês entenderem. Se você não precisa daquela informação, não se dê o trabalho de pedir. Passo 4. Registro das atividades de tratamento. Bem, agora a gente entra num ponto muito importante, porque de nada adianta você coletar um monte de dados e você não saber o que fazer com eles. Eu te recomendaria, antes de mais nada, você fazer um registro com esses dados. O que você pode estar fazendo? Registrar aí quem deu o consentimento, por exemplo, com algum ID único, algum identificador único ali para cada usuário, de forma automática, por exemplo, enviou o formulário, na hora de salvar lá, ele ganha o ID automaticamente para você saber ali, ter cada registro separado, com um registrador único. Quando que esse consentimento foi dado, com data e hora, para ter isso registrado mesmo, é importante ter isso. O para que você pegou aqueles dados, né? Do mesmo jeito que isso tem que estar na sua política de privacidade, se você for fazer um registro dos dados que você coletou, coloca lá também finalidade. Envio de e-mail marketing, alguma coisa, mesmo que seja algo simples, já que é para você ter controle, mas que é sim muito importante. E por fim, como que esse consentimento foi dado? Se foi alguma cópia de formulário, algum banner, algum formulário, enfim. Deixa lá registrado também de onde veio aquele dado, porque às vezes você coleta o dado de mais de uma forma diferente. Então quando você for registrar isso no banco de dados, por exemplo, coloca lá de como é que foi coletado essas informações para você ter o controle de onde está vindo cada tipo de dado. Acredite, pode fazer muita diferença para você na hora que você tiver que organizar seus dados, seus clientes, tiver que achar alguma informação específica. Isso vai te ajudar muito a ter o controle melhor. E além, é claro, né? Não só os registros aí desses dados são importantes, como também a segurança, seja por meio de criptografia, algum firewall, enfim. É extremamente importante que você proteja esses dados. Na verdade, pela lei da LGPD, você é obrigado a cuidar desses dados para que eles não tenham acesso de alguém não autorizado. Você é obrigado por lei a manter esses dados seguros. Então, eu recomendaria você investir aí numa criptografia, viu? Passo 5. Canal de atendimento ao titular. E agora chegamos na última dica que, como havia dito no início do vídeo, é a mais negligenciada e a mais importante, que é justamente o usuário ter direito a acessar os dados dele. Não só acessar, como controlar esses dados também. Você aí tem a obrigação de criar um canal fácil para que o usuário possa, por exemplo, solicitar a exclusão de algum dado, ou até a alteração, por exemplo. Nossa, troquei de celular, tem um número novo. Pô, ele tem que ter a opção de ir lá e atualizar isso. Então assim, é a sua obrigação aí criar esse canal fácil. E principalmente para a pessoa ter acesso aos dados dela, ela poder ver quais dados que você possui sobre ela, porque às vezes ela aceitou ali todos os cookies, por exemplo, mas ela não sabe quais dados ela acabou aceitando oferecer. Então ela tem que ter o direito, algum meio de entrar em contato e falar, olha, quais os dados que eu dei direito de vocês acessarem, quais os dados que vocês acessam, você poderia me dizer?
ela tem que ter essa opção e você aí tem a obrigação de criar essa ponte de forma fácil para os seus usuários. E claro, e eu não estou falando que tem que ser algo complexo não. Para muitos sites basta ter um e-mail dedicado só a isso, um e-mail que a pessoa ali envia só justamente para resolver questões de privacidade. Inclusive, para ficar mais fácil para você, você pode ter ali uma pessoa ou até um setor que fica responsável só por responder esse tipo de solicitação. Claro, vai depender do tamanho da sua empresa, do seu site. Se for um site menor, ali às vezes depende, você nem precisa de alguém, pode ser você mesmo. Só que é claro, caso você não for contratar ninguém, você tem que tomar cuidado, porque tem um prazo legal para você responder essa solicitação. Se demorar muito tempo, a pessoa tem direito aí de processar, de reclamar, enfim. Então, dependendo aí, beleza, você não precisa contratar alguém, mas seria ideal você ter pelo menos uma pessoa contratada só para ficar por conta disso. Porque aí assim que a pessoa já mandar mensagem, ele já responde, ele já resolve. E por ser dados pessoais, não é uma coisa que a pessoa vai ficar mexendo ali o tempo inteiro, não. O que mais vai ser usado, sinceramente, é a opção de alterar. Como eu falei, caso a pessoa troque de celular, troque de e-mail, alguma coisa assim. Só que nem isso é uma coisa que a pessoa faz todo dia. Então, pode contratar aí uma pessoa ali. Como eu falei, a menos que você tenha uma empresa muito grande, eu acho muito difícil você precisar de um setor só para isso. Só de você ter uma pessoa ali, às vezes até um estagiário, vai ficar só por conta disso, já vai resolver seus problemas. Aí assim que a pessoa mandar mensagem, já responde, já resolve o que tiver que resolver e fica por isso. Porque aí não tem risco de você acabar passando do prazo legal e acabar arrumando um problema para sua vida. A LGBT não é um obstáculo, ela é um meio de construir credibilidade e confiança com seus clientes. Sites que estão em conformidade com ela demonstram mais profissionalismo e respeito. E claro, se você precisa de ajuda para implementar esses 5 passos no seu site, a Ornelas Web Solutions é especialista em deixar seu site 100% seguro e dentro da lei. Então, não hesite em mandar mensagem pra gente, nossos links estão na descrição e um dos nossos especialistas vai te atender e te orientar da melhor forma possível. E claro, já aproveita que você está aí embaixo e deixa aí um comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, ou até mesmo sugestões de mais dicas sobre a LGBT, às vezes a história de como que ela surgiu. Enfim, deixa aí nos comentários aí o que você achou do vídeo, ideias, sugestões, dúvidas. Não hesite aí em comentar nada que a gente faz questão de responder vocês. E claro, já aproveita que você está aí embaixo também, deixa um like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho que ajuda muita gente no nosso trabalho. Além de, é claro, que você não vai perder os próximos vídeos com dicas tão essenciais para o seu negócio. Então é isso, eu desejo para vocês um forte abraço e até a próxima. Falou!